Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Glórias a Deus. Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo à comunidade cristã que estava na cidade de Tessalônica. A partir do verso 2, quero fazer uma leitura um pouco extensa do ano, para compreendermos melhor o que Deus estava falando para aquela igreja, para aquela comunidade cristã, através do servo dele. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho e da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder pelo Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa boa, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos nos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, aceitarmos em nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, queremos aqui, neste momento, ressaltar algumas coisas importantes e para fazer também uma análise, evidentemente espiritual, da igreja hoje, do povo de Deus hoje. E aqui, os irmãos sabendo, não foi fácil para aquela comunidade cristã. Quando Paulo, ele ali levanta a igreja, fixa ali o Evangelho, onde o fundamento é Cristo, e a gente percebe, na verdade, também a evolução do Evangelho naquela cidade. É uma cidade muito idólatra demais, mas o Evangelho foi pregado com todo poder, com a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que aquele povo ali que se converteram tinha algo, na verdade,
que falta em muita gente hoje que está na igreja e se diz cristão ou cristã, mas não anda de acordo, não anda conforme. E aqui, quando o apóstolo Paulo escrevendo a carta na Epístola, que diz assim: olha, o sucesso do Evangelho de Tessalônica e a fidelidade daquela igreja, a fidelidade daquele povo, a fidelidade daquela comunidade cristã. Aleluia! Paulo então faz questão de falar para eles que sempre está lembrando bem nas orações, quando ele diz: sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção por vós em nossas orações. Ou seja, ele passou por lá, chegou na cidade, abriu aquela igreja, o povo ficou ali, ele saindo, na verdade, mas não deixava de pedir a Deus, de clamar ao Senhor em favor daquele povo que ali estava, porque ele bem sabia, na verdade, que o local é um local perigoso, e que, na verdade, ali havia uma raiz idólatra, e a preocupação dele é daquele povo que havia se convertido a Cristo Jesus, pudesse voltar atrás novamente do que eram antes. Então, por isso ele orava, por isso ele clamava, ele fazia questão de dizer para ele: fazemos sempre menção de vós em nossas orações a Deus. Aleluia! Isso mostra, na verdade, que nós, principalmente ministros da palavra, o bem de Deus, tem consigo nas suas costas uma grande responsabilidade de orar pela igreja, orar pelo povo, orar por todos, para que as pessoas permaneçam firmes e não faça como a porca lavada que volta a remover-se no lamaçal e o cão no seu vômito. E aqui, olhando na verdade a palavra de Deus, que diz: lembrando-vos sem cessar da vossa fé, no trabalho, na caridade e da paciência e esperança em nosso. Olha só, coisas importantes. Lembrando primeiro que da vossa fé. A vossa fé aqui é perseverança, é mantendo a credibilidade na palavra que foi pregada. A fé é exatamente isso, mantendo firme a credibilidade na palavra que havia chegado até eles. Primeira coisa é isso, da vossa fé, do trabalho. Outra coisa, o Evangelho não ficou somente para eles, se sentindo a responsabilidade de, através da fé que havia neles, continuar levando adiante a mesma mensagem, a mesma palavra, o Evangelho que havia adentrado naquele local. Então significa que o Evangelho que eles então receberam não ficou somente com eles. Isso nos leva no Evangelho de João, capítulo 4, de 31 a 37, que fala sobre o dever e a responsabilidade de continuar semeando a palavra de Deus para as pessoas que precisam e necessitam novamente a voltarem a ter comunhão com o Senhor. Então, aquela igreja, aquela comunidade, é exatamente isso. A outra coisa também aqui, aguardando, diz a Bíblia, a esperança mantinamente do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não era aqueles crentes, na verdade, que apenas
do seu comportamento, do seu caráter, da sua fé, que verdadeiramente testificava que a eleição dele não era eleição de homem ou de pessoa, era um chamado exclusivamente de Deus. Eleição de Deus. E vou falar uma coisa para vocês: quando verdadeiramente a eleição é de Deus, a pessoa passa a luta, passa a prova, mas não para. Pelo contrário, continua firme, continua pregando, continua fazendo a obra. Ele não tem nada, aleluia, que os impeça de continuar na caminhada. Tudo para a glória de Deus. Como verdadeiramente a eleição é de Deus. Sabendo nós que a nossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não põe a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Meu Deus, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Quero trazer aqui algumas situações e colocações. Primeira coisa, a palavra do Evangelho não foi somente em palavras, ou em conversa, ou em bate-papo, mas em poder, ou seja, no Espírito. Isso trouxe, na verdade, a convicção. Evangelho é isso. Isso aqui chama-se apologética, defesa da fé. Defesa da fé. Só prega quem crê. Só prega quem tem na sua própria vida. Quem não tem Deus na sua vida não consegue pregar. Quem não tem Jesus não consegue pregar o Evangelho com poder. Quem não tem o Espírito Santo na sua vida não consegue pregar o Evangelho de poder. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, deixa bem claro, ou seja, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente com palavras, mas também com poder. Ele é o Espírito Santo, e em muita certeza, em muita convicção, nós sabemos em quem nós cremos. No Evangelho, queridos, não tem talvez, não tem quem sabe. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Foi isso que Paulo falou. Aleluia. O Evangelho é isso. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui mostra o poder do Evangelho, o poder da palavra, que é pregada com fé, que é pregada com convicção, é pregada com certeza, aonde as pessoas ouvem essa palavra, esse rende ao Senhor Jesus Cristo, mas se rende com convicção, não apenas levanta a mão pela emoção, não, aleluia, ele abre seu coração, abre o coração, e desce a Deus e engana a sua vida. Esse é o Evangelho de poder. Glória de cada bandeira sua. Aleluia. Diz a palavra de Deus: eu vós foste feito nossos imitadores e do Senhor, sabendo, recebendo a palavra em muitas tribulações, com gozo do Espírito. Meus irmãos queridos, prestem bem atenção nisso. Jesus Cristo, em Atos capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: e recebereis poder descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até o confim da terra. Ou seja, sereis testemunho. Ou seja, aonde vocês chegarem,
deverão fazer a diferença. Glória a Deus. Isso é testemunhar de Jesus Cristo. Glória. Aonde a gente chegar, as pessoas precisam olhar para nós e ver a graça de Deus, ver a presença de Deus, ver o brilho do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus, aleluia, no segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 9, em que a mulher disse, aleluia, diz para o seu marido, eu tenho percebido que esse homem que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele uma casa, um quarto em cima do muro e colocar ali uma cama, uma mesa, um candeeiro, aleluia, uma cadeira para quando passar ele descansar ali. Ou seja, quando a pessoa de Deus, todos querem ficar do lado dela. Não corre dela. Quem corre é o diabo. Quando a pessoa é de Deus, quem corre é o diabo. Mas as pessoas tendem a se aproximar, porque vê a luz de Cristo, vê o óleo descer, vê o óleo escorrer, oh aleluia, vê o Espírito Santo operar naquela vida. E aqui, segundo a palavra de Deus, agora nos diz, Paulo escreve, e vós fostes feitos nossos imitadores. Os discípulos imitaram Jesus. E agora, os cristãos que estavam na cidade de Tessalônica estavam imitando os que pregaram a palavra para eles. Serviu de inspiração. Sabe por quê? Vou explicar para os irmãos. A pregação do Evangelho só tem poder se quem prega deu um bom testemunho. Muita gente fala de Jesus, mas não vive Jesus. Muita gente usa o nome de Jesus, mas não tem Jesus. É por isso que nós vemos escândalos, e muitos escândalos. Então não adianta aqui, mostra bem claro que o Evangelho ele só pode manter a sua característica de poder de Deus se quem está anunciando, de quem está pregando verdadeiramente tem um bom testemunho para acompanhar na palavra que prega. Senão vai falar as moscas, não vai surgir efeito, porque o Evangelho é isso. Evangelho, e Paulo fala aqui, vós fostes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Receber a palavra no meio da luta, em grande tribulação, mas quando a palavra chegar até eles, aleluia, aquela tristeza, aquela perturbação, aquela perseguição era transformada em glória, em alegria, em prazer, em satisfação, porque quando a palavra é pregada e a pessoa segue a verdade, entra nela o Espírito Santo e a transforma uma pessoa alegre, e todo mundo percebe isso. Todos percebem isso. Isso é Evangelho. Isso é o Evangelho. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Outro ponto importante, voltando um pouquinho antes, mais uma vez, o Evangelho que é pregado ser um bom testemunho enfraquece. E aqui diz, e deixa claro, que aqueles irmãos ali, uma igreja nova, que precisava receber constantemente reforço de oração,
a mudança, a transformação, irmãos queridos, amados. O Evangelho é para transformar vidas. O Evangelho é, na sua essência, transformador de vidas. É quando isso não acontece, é porque o Evangelho não entrou na minha vida. Porque quando ele entra em nossa vida, saiba disso uma coisa: a transformação, as pessoas percebem, as pessoas olham e começam a dizer: ali é crente, ali é servo de Deus, ali é servo de Deus. Quando a pessoa recebe o Evangelho, ela luta para não escandalizar, mas para dar bom exemplo. Ela sofre, mas não deixa de dar bom testemunho. Diz aqui que eles foram fiéis, ou seja, foram exemplo para outros que estavam, os fiéis, na Macedônia e Acaia. Ou seja, os fiéis começaram a ver, na verdade, a diferença que havia entre eles. Diz a Bíblia Sagrada, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Que coisa linda, que testemunho maravilhoso dessa igreja. Isso dá para lembrar muito bem João capítulo 4, de 39 até 42, que quando depois que aquela mulher, a samaritana, depois que ela ouviu a palavra de Jesus Cristo, ela adentrou a cidade e começou a dizer: eu estive com ele, eu vi ele, ele sabe tudo da minha vida, e começou a falar de Jesus. Começou a falar de Jesus. E não demorou muito. O samaritano disse: olha, não é mais pelo que você falou que nós cremos. Nós também temos visto. Nós também temos visto, ou seja, aquela mulher chegou na cidade, espalhou a palavra qual ela havia ouvido do Senhor Jesus Cristo. E toda a cidade foi envolvida e comovida. E depois começaram a testemunhar. Sabe o que é isso? Da grande colheita. Às vezes nós atrapalhamos a colheita de Deus. O mau testemunho atrapalha a colheita de Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, glória, 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 aleluia, aleluia. Ou seja, não somente em Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares, todo mundo comentava, todo mundo falava: gente, que mudança que houve naquela cidade, nos Tessalonicenses, como a palavra chegou até lá. Vidas transformadas para a glória de Deus. Volto a dizer, o Evangelho que é pregado sem um bom testemunho atrapalha a colheita de Deus. Pode pregar bonito, pode cantar bonito, pode orar bonito, pode ensinar bonito, pode. Mas se não tiver um bom testemunho, vai tudo pro ralo. Vai a oração, vai a palavra, vai o ensinamento, vai cantar cantoria, vai tudo pro ralo. Pode até alegrar as pessoas na terra, mas não alegra o céu, porque o que conta na verdade é o bom testemunho em nome de Jesus de Nazaré. Glórias a Deus, aleluia. Eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que estivemos para convosco e conduzimos vos converteis a Deus. Duas coisas aqui. Primeiro,
O pessoal das cidades circunvizinhas ficaram maravilhados de como foi a estada de Paulo e os irmãos naquela cidade, o movimento que houve. Ficaram maravilhados como eles adentraram a cidade e aí pregando o evangelho, e aquele povo, na verdade, foi largando as suas imagens, foi largando os seus ídolos. Eu quero aqui imaginar uma coisa: imagine famílias, cada casa em uma sala, uma imagem enorme. No quarto, uma imagem. Na cozinha, outra imagem. E quero imaginar, quando o evangelho chega naquela cidade, as pessoas começam a quebrar as imagens. Isso não mais me serve, não mais me pertence, não dá para mim. Eu agora tenho Jesus. Para que eu quero imagem? Ela não anda, não fala, não ouve, não chega, não sente nada, está parada igual uma estátua. Mas agora servimos a um Deus poderoso, aleluia, que vê, que fala, que anda, que sente, conversa, dialoga, cura, batiza com o Espírito Santo, revela o poder. Esse Deus que a igreja deve pregar. E foi o que aconteceu. Aleluia! Foi assim que aconteceu. Primeira coisa, a forma como o evangelho chegou não foi qualquer evangelho, foi o evangelho. Paulo chegou lá, irmãos, falando: olha só, hoje Deus vai te dar. Não. Paulo chegou lá: vamos aqui preparar fazer uma campanha aqui. De 7 dias, de 20 dias, não, chegou o evangelho. Paulo chegou lá falando assim, exatamente assim: olha, eu trouxe aqui o cajado de Moisés. Não, eu trouxe aqui o evangelho. Não. Olha, eu trouxe aqui um lenço. Não, eu trouxe o evangelho. Olha, eu sou a personificação da sombra de Pedro. E quem tiver doente e passar por mim, vai ficar curado. Não! Eu trouxe o evangelho. Eu trouxe o evangelho depois que aconteceu. Foi uma entrada chamada entrada triunfal, quebrando todas as barreiras, jogando por terra toda a idolatria, todo fingimento, toda falsidade, jogando por terra tudo isso. Quando o evangelho adentra em nossas vidas, é assim. É assim que ele faz. Ele tira a ira, tira o ódio, tira a contenda, a perseguição, tira a idolatria, tira a mentira, a falsidade. Ele tira isso. Tira tudo e faz uma limpeza total. Há uma transformação. Há uma transformação. Segundo a Bíblia Sagrada, aleluia. Porque diz a Bíblia: e como nos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Servir o Deus vivo e verdadeiro. Não é fingir que é cristão, é ser cristão de fato. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, ou seja, Jesus, que nos livra de cair dentro do inferno, do lago de fogo, e morar com Ele. Que esse Deus fez para mim. Na casa de meu pai é muitas moradas. Foi o que Jesus falou em João 14. Crê nele. E é por isso que nós estamos aqui, aguardando o arrebatamento de Deus, para que seja hoje. Hoje, não é amanhã. Amanhã é outro dia. Quando mesmo esperar, haverá
Glória a Deus. Amém. Amém. Esse amém também está aqui. Você Amém. não comeu nada.